E aí, Gustavo, tranquilo, cara? Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo, tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem aí também? Aqui, pra mim, tá tudo certo. Tô ouvindo muito bem aí. Agora tá tudo tranquilo, né? Normalizou a internet, então vamos embora. Boa noite pra todo mundo aí. Tô vendo que o pessoal tá entrando. Nós chegamos a um consenso aí que seria economia de corrida na otimização da performance de atletas. Esse tema é um tema que eu convidei especialmente aí o Gustavo, que entende muito do assunto. Tá começando na área, o Gustavo que muito nos alegra por ser uma pessoa extremamente competente naquilo que faz. Apesar da pouca idade, né, Gustavo? Mas está no caminho certo, cara. Parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo. O Gustavo, para quem não sabe, recentemente criou um canal no YouTube. Eventualmente a gente vai fazer aqui algumas menções aos canais, até porque tanto ele como eu, nós temos canais no YouTube agora, né? Então ele está começando um projeto bem bacana. Tenho acompanhado de perto o trabalho dele. Acho sensacional ele focando bastante aí na parte de treinamento aeróbio, justamente para a gente conseguir falar o máximo possível nesse tempo que nós temos aí, que é curtinho, sobre economia de corrida. Gustavo, uma boa noite para você então, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? De imediato você aceitou aí participar de uma live desse novo projeto que eu tenho aí, que é trazer convidados especiais para falar de temas bastante importantes na área da educação física, saúde, desempenho, esporte, doença, né? Vou ter os convidados que vão falar sobre isso. E é claro que o teu nome já estava no meu planejamento, até porque a gente já vem também conversando sobre outras coisas. Eu e o Gustavo, a gente tem aí um projeto para muito, muito em breve ministrar cursos, enfim, né? A gente vai deixar isso mais para frente, claro. Deixa na hora certa, né? A gente falar isso aí na hora certa, não É, vamos entregar, não vamos entregar os docinhos tudo antes da hora. show. Primeiro eu quero agradecer aí ao convite e também mencionar aí nossos canais aí que tá, principalmente o meu que tá começando agora, tá expandindo aí, né? E eu queria agradecer por lembrar meu nome agora aí. Eu ainda não estando formado, né? Então quase aí, né? Estando quase me formando aí Quase. e receber um convite desse para fazer uma live aí, poder falar o que eu sei, que eu aprendi até agora, é uma grande oportunidade. Show de bola, Gustavo. Imagina, faremos outras, com certeza. Cara, te perguntar então, por que educação física? Assim, já quis muita coisa na vida, né? Já quis ciência da computação, já quis administração, já quis bastante coisa. Eu, inclusive, sou formado em teologia. Eu queria ser bombeiro, prestei para concurso público para bombeiro, não passei. Só que eu sempre tive atividade física, exercício físico, atividade física presente na minha vida. Desde pequeno, com karatê, com skate, bike, sempre me movimentando e sempre gostei do corpo humano. Assim, a educação física veio para mim como um estalo, assim. Eu pensei, por que se eu não tentar educação física, né? Foi mais um pensamento, assim. Então, eu comecei e logo na primeira fase, assim, eu já comecei a me apaixonar por aquilo. Logo no primeiro contato que eu tive, assim, eu já comecei a ter esse vínculo e descobri que era o que eu queria. Ô, Gustavo, daí é o seguinte, cara, beleza. E essa economia de corrida aí, o que a gente pode falar sobre ela de uma maneira extremamente prática? É o que a grande maioria dos estudantes e profissionais de educação física buscam hoje, né? Um conhecimento que seja extremamente prático, aquilo que você pode colocar na sua prática, e o que talvez seja mais difícil, pelo menos na experiência que eu tenho, é que essa prática ela seja baixo custo operacional e logístico, que tenha um custo que seja acessível para todas as pessoas, pelo menos para grande parte das pessoas, e que ela seja algo fácil de assimilar, principalmente para os leigos, né? Para as pessoas que não têm aquele conhecimento como um profissional. Economia de corrida, o que a gente pode falar aí de economia de corrida? Esse item, economia de corrida, qual é a primeira coisa que poderias falar assim, nesse tema, ou que tu vem estudando, que seja mais importante no sentido performance? Assim, a economia de corrida, ela agora ela tá tendo bastante foco, né? Eles estão bastante. Os holofotes estão em cima aí da economia de corrida porque a gente está descobrindo que o VO2 não é o principal, né, o único fator de ter ganho uma maratona, por exemplo, uma prova de elite. Então, corredores de elite normalmente têm VO2 muito próximos, VO2 máximo ali muito próximos. Isso batia muito, né? Batia muito ali. Por que um tem VO2 70, 75, outro 72, 73 e uma diferença muito enorme ali, muito gritante no tempo entre um e outro? O que distingue um do outro, né, da vitória? Então, foi onde começaram a estudar esses fatos, né, estudar mecânica
e absorção de oxigênio, a transferência do oxigênio para a mecânica do movimento. Então, foi onde que eles começaram a identificar, né, a economia de corrida. Porque o que seria a economia de corrida? A economia de corrida é o custo que o nosso corpo tem de oxigênio para efetuar o movimento. Então, o custo de oxigênio que o nosso corpo tem para efetuar o movimento, que seria, assim, dizendo amplamente, seria o VO2 expresso em física, né? O VO2 expresso em movimento. Seria mais ou menos isso. Então, eles conseguiram identificar isso, que não vale só ter um VO2 elevado. Esse VO2 ele tem que ser expresso em movimento também. Então, não adianta eu ter um VO2 de 75 se a minha mecânica de passada não estiver muito boa. Como que um indivíduo que tem consumo máximo de oxigênio, muito parecido com o outro, isso em termos de performance, está falando de atletas de alto nível, e como isso reflete na economia de corrida. Então, até para a gente ir mais direto ao ponto, isso foi até uma questão que eu devia ter perguntado para você. Como que a gente utiliza essa economia de corrida na prática? Como é que tu avalia, na tua prática profissional, como é que tu consegue enxergar isso? Quais ferramentas tu utiliza para enxergar isso? A economia de corrida, ela não é uma vertente única, né? A gente não tem um único absoluto, uma mecânica absoluta que vai identificar a economia de corrida em um indivíduo, porque a gente tem individualidade biológica. Então, cada um tem a sua mecânica, cada um vai ter a sua passada, até por conta de altura, de peso, densidade óssea, tudo. Então, para identificar, a gente tem alguns padrões, digamos assim, né? Então, a gente identifica pelo padrão da marcha. Primeiro, a gente identifica algumas coisas que podem ser corrigidas com exercícios de fortalecimento, como a passada pronada. A gente consegue, né, com exercícios de fortalecimento de glúteo, por exemplo, para não ter esse valgismo do joelho quando está correndo. Então, isso despende muita energia. Com educativos também, os educativos são, assim, ó, essenciais os educativos que muito corredor pula, né? Muito corredor deixa de canto esses educativos, e é essencial para corrigir principalmente postura. A postura na economia de corrida, ela tende muito por conta da física, simplesmente física. Então, a gente fazendo exercícios educativos, a gente tira o desperdício de energia. Então, eu estou usando muita energia, por exemplo, para jogar meus braços, e se eles estão jogando além da linha central do corpo, se eu estou jogando através da linha medial do corpo, eu estou desperdiçando muita energia, porque o meu corpo ele tem que ir para frente. E se eu estou jogando ele através da linha medial, eu estou indo para os lados. Então, é aquele corredor que corre em zigue-zague, assim. E também tem o desperdício de energia vertical. É aquele corredor que corre saltando. Esses corredores que correm saltando, eles têm um desperdício de energia muito grande, principalmente ali nos músculos da panturrilha, nos gastrocnêmios. Então, na flexão plantar, ele joga muito para cima, ao invés de jogar para frente essa energia. Ele despende energia ali. Então, com exercícios educativos, a gente consegue trazer isso para o aluno. Ó, corre mais diagonal, tenta inclinar mais o tronco para frente, não joga as mãos através da linha medial, através do tronco, que a gente fala, né? Não cruza o joelho, tenta ir com o joelho para frente. Então, são coisas assim, nuances, são coisas pequenas que, se juntar tudo, a gente tem uma economia de corrida muito maior do que os anteriores ali, né? Cruzando, pulando, jogando energia muito para cima. E para identificar isso, se a pessoa estiver sozinha, ela consegue identificar por meio de filmagem. Então, por exemplo, na esteira, ela consegue filmar a marcha na esteira. Colocando o celular ali do lado dos pés, faz uma corrida num ritmo tranquilo, leve, né? Um trote, por exemplo, filma e aquilo ali consegue colocar em câmera lenta. Hoje em dia, todo celular consegue colocar uma filmagem em câmera lenta. A gente consegue identificar a passada, tanto na lateral quanto atrás. Você consegue identificar uma passada, por exemplo, pronada, supinada, ou se tem algum valgismo, se está cruzando o joelho. Você consegue identificar através do próprio celular da pessoa. Pô, interessante, né? Ou seja, não é só o correr rápido, né? Mas o correr bem também, né? Exatamente. Você tem uma qualidade de movimento. Isso é interessante porque o pessoal que corre elite, né? E a gente fala assim de uma maneira até um pouco mais, assim, parece que são poucas pessoas que têm essa
essa questão da elite, mas a gente vê que hoje a corrida de rua, tudo bem que a gente teve agora essa questão da pandemia, deu uma freada um pouco, mas quando voltar, vai voltar num ritmo até muito mais acelerado do que era anteriormente. Haja vista, né, que a gente tem muitos corredores que são recreativos e que levam a corrida muito a sério. É o teu caso, por exemplo. Tu é um recreador, no sentido de que você tem outra profissão, você não vive do esporte ainda, pode ser que um dia você viva disso, né? Você seja profissional disso, mas não é o caso hoje. Mas leva a corrida muito a sério, né? Tanto é que você estuda isso e você desenvolve esse tipo de trabalho, que é um trabalho bastante inovador, porque a trabalhar com mecânica de movimento hoje, até porque biomecânica pouca gente se mete, né, cara? Trabalhar com biomecânica. Pouca gente se mete a trabalhar com biomecânica, já visto porque envolve física. E física e matemática são áreas que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, apesar de ser áreas extremamente maravilhosas e explicativas do universo. Cara, tá, vamos lá. Então, assim, ó, a gente pensa na performance, a gente sabe que a questão aí de 1% ele já muda do primeiro para o quarto lugar. A gente fala de elite, é isso. Não tem Sim. escapatória. A gente chama isso de coeficiente de performance, inclusive, né? Tem um termo técnico para isso. Eu te pergunto o seguinte: se você fosse trabalhar hoje com um atleta quase que pronto, digamos assim, um experiente, você levaria mais em consideração essa situação que você falou, por exemplo, de analisar marcha, de fazer análise de vídeo, de fazer slow para identificar alguma coisa, ou ver verticalidade, lateralidade, ou você iria trabalhar mais nas questões fisiológicas, como por exemplo nas metodologias de treino com a intenção de aumentar o VO2? Por que eu te digo isso? Porque o VO2, apesar de ele ser uma variável que ela não é uma variável, claro, única e explicativa, mas a gente sabe que ela é perfeitamente direta ao desempenho. Mas um cara que tem um VO2 de 30, comparado a um VO2 de 40, o cara de 40 dá um banho de 30. Mas agora, Ah, na sim, corrida, no com esporte, certeza. é outra coisa, é outra parada. Então, o que tu farias? Tu faria mais essa questão biomecânica ou voltaria mais para a fisiologia? Qual estratégia tu adotaria nesse sentido? Ou adota, né? Pode ser que tu já faça isso e a gente não sabe ainda, conta pra galera aí. Então, depende do atleta, né? Essa situação ficaria mais. Como ali você falou que é um atleta já quase pronto, eu imagino que esse atleta já tenha passado por uma base boa. Então, ele já tenha passado por exercícios corretivos, né? Educativos corretivos. Então, eu acredito que ele vai chegar para mim com uma mecânica de corrida boa. Uhum. Mas vale sempre avaliar, né? Sempre avaliar ali, porque como é uma coisa simples, barata e muito rápida, né? Não precisa passar por horas, dias de avaliação, é simplesmente olhar no celular e verificar. Então, não custa nada a gente avaliar a corrida desse atleta, para a gente ter um Uhum. ponto de início, né? Então, um ponto inicial ali. Não, eu peguei esse atleta, ele chegou para mim hoje, a gente vai analisar, vai avaliar, vai saber o que ele fez, o que ele não fez. Avaliou ali. Não, a corrida dele está perfeita. Aí a gente vai direto para a fisiologia. Agora, se eu analisar algum defeito biomecânico ali, alguma coisa que vai impossibilitar ele lá futuramente ou vai gerar uma lesão, aí a gente trabalha nessa situação, né? Então, eu converso com ele, ó, tá correndo assim, você tá tendo um valgismo no joelho, pode prejudicar posteriormente, se você quiser aumentar na distância, pode te prejudicar, então a gente vai trabalhar principalmente fortalecimento, educativos, que podem corrigir essa situação, e posteriormente a gente vai treinar mais forte, vai treinar com mais intensidade, mais volume, para melhorar seu VO2. Mas primeiro sempre prezar pela mecânica, né? Principalmente na corrida de rua, que tem essa questão do impacto, né? Então tem que estar tudo bem alinhado por causa do impacto. É bem chatinho essa situação, né? Você falou do impacto, é interessante porque é uma fala que eu sempre tenho em aula, que é quando o indivíduo ele corre, ele joga, né? 9 vezes o seu peso corporal em cima do seu joelho a cada pisada. Por isso que o corredor ele se preocupa com o peso corporal, porque qualquer alteração de peso vai impactar diretamente na sua articulação de joelho, né? Então, imagina, um cara que corre 42 quilômetros, só fazer a multiplicação, né? A gente dá em média de 100 a 150 passos a cada 100 metros, pega 42, 100 metros, vê quanto é que dá e multiplica aí por 100, 150 para ver quantas pisadas você dá numa corrida de 42. Então é coisa pra caramba, cara. E a gente acha que É, é simples, é fácil, não é fácil não. E a economia de corrida ela vem justamente com esses propósitos, né? Porque qualquer
situação que você impeça, por exemplo, o acúmulo de passos contra o solo, que tem um dispêndio de energia, né? Você transforma aquela energia que ela é química para mecânica, acaba então, obviamente, perdendo, digamos assim, performance, querendo ou não, de uma certa maneira, né?